Animados por aí, porque a Nutri por aqui está muito animada. Então, vocês estão preparados hoje para a gente falar um pouquinho sobre o terceiro nível da nutrição? Eu espero que sim, e eu espero contemplar nessa noite a todos vocês um conhecimento diferenciado para que vocês possam aplicar na prática clínica de todos. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Eu quero fechar tudo isso aqui que abriu, sem eu saber por quê. Bora lá, então. Bom, pessoal, a noite de hoje eu quero, na verdade, dedicar, né? Porque hoje, dia 25 de abril, é comemorado o Dia Mundial do DNA, e nada melhor, então, do que a gente falar sobre esse assunto que é tão encantador. Então, eu quero mostrar para vocês o que o conhecimento em genética pode fazer pelos seus pacientes. Então, a você, profissional de saúde, que está aqui hoje, dedicando o seu tempo a me ouvir, eu espero que essa aula seja bastante enriquecedora para você. Bom, que a maioria dos profissionais pensam quando vão estudar genética. Socorro, né? Porque parece algo extremamente difícil, uma ciência que ninguém domina, e para alguns parece javanês, né? Então, é um negócio assim que muita gente não quer nem começar achando que é um bicho de 7 cabeças. Estou eu aqui para passar para vocês de uma forma palatável, entendível, porque eu também penei no começo, especialmente lá atrás, quando eu comecei a me dedicar a essa ideia de estudar genética, eu realmente imaginava que eu não conseguiria chegar no nível que eu cheguei hoje. Isso porque, quando eu comecei a estudar isso, e tem mais de 10 anos atrás, basicamente, a gente não tinha essa ciência aqui no Brasil. Então, eu fui buscar fora esses estudos. E aí, imagina o quanto era muito mais difícil compreender. Então, eu hoje tenho essa prática clínica para trazer para vocês de uma forma extremamente fácil de ser aplicada aí na rotina do consultório de vocês também. E aí, o que eu quero dizer a vocês é que existem vários motivos pelos quais vocês podem utilizar desses conhecimentos para justamente incrementar um diferencial na sua prática de atendimento. Primeiro de tudo, né, se dedicar aos estudos em genética vai compensar na sua vida para que você possa intervir com precisão na hora de definir, então, uma estratégia nutricional ou uma estratégia de tratamento com o seu paciente. Atuar de uma forma a ter mais foco na prevenção. Infelizmente, a gente vê que a medicina hoje vem muito nessa pegada da medicalização de pacientes, né? Depois que as coisas já aconteceram, e não necessariamente pensando ali na predição de risco e na personalização de condutas. A gente vai poder adotar orientações nutricionais que sejam muito mais atuais. Imagine vocês, quando eu saí da faculdade, e aí isso foi lá em 2008, a gente falava em DRI, né? Falava em algo que era feito para todo mundo. E hoje os conceitos mudaram. Com o avanço das tecnologias, a gente pode, mais do que nunca, individualizar as nossas condutas, entendendo que cada um de nós vai ter uma resposta diferenciada. E, sem dúvida, a gente vai conseguir obter o potencial máximo da nutrição. Acho que o que mais me incomodava quando eu saí da faculdade era justamente o fato de fazer tudo para todo mundo da mesma forma e colocar todo mundo como se fosse responder da mesma forma. E aí a gente vai vendo que, utilizando desses conhecimentos que trazem ali para nós o diferencial de entender como cada paciente vai responder àquela estratégia, sem dúvida a gente consegue obter um potencial máximo da nutrição e isso nos leva realmente a outros patamares. Outros patamares também financeiros, né? Porque graças ao conhecimento em genética, eu posso dizer que eu aumentei o meu faturamento em mais de 3 vezes em consultório. Então, eu devo muito a esses estudos, realmente, a conquista de um padrão, inclusive, de ganho que supera a maior parte dos nutricionistas de todo o nosso país. Então, eu me considero uma privilegiada, porque lá atrás eu fui estudar uma ciência que até então ninguém conhecia, e hoje realmente eu surfo numa onda onde cada vez mais as pessoas buscam a personalização, e eu me tornei essa referência na área de nutrição de precisão, e eu quero passar realmente um pouco disso tudo aqui para vocês.
E aí, né, tem a tal história do que te torna tão especial. Bom, isso aqui é um Google que eu dei lá no meu nome, e quando você vê o meu site, a gente tem essa possibilidade de avaliar, né, no Google, quais foram lá as recomendações, né, do paciente em relação ao seu atendimento, etc. Então, aqui eu trago um pouquinho para vocês dos prints que eu dei na tela, porque é impressionante o quanto os pacientes consideram o fato de essa ciência, né, pela qual eu sou apaixonada e entrei no meu consultório, o quanto isso realmente trouxe um diferencial no meu atendimento. Então, as pessoas que vêm ao consultório consideram que essa é uma nutrição moderna, atualizada. Aqui, um paciente dizendo, né, que com ela conseguiu emagrecer sem sofrimento, com determinação. Outra dizendo que, graças ao exame genético, né, ela teve a chave para mudar de vida. Então, toda a família dela fazendo lá o seu mapeamento genético para descobrir quais eram os seus riscos, e implementar realmente mudanças que são capazes aí de perdurar ao longo dos anos. Aqui, né, a gente vê o quanto o atendimento passa essa confiabilidade, a transparência, e que esse trabalho possibilita resultados no longo do tempo. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com uma ferramenta que faz as pessoas compreenderem a sua condição, que, na verdade, é imutável, porque você nasce com os seus genes e eles não mudam. O que vai mudar é a forma como você vai mobilizar os seus genes ao longo da vida a partir das suas escolhas. Então, é tão bom me sentir uma ferramenta capaz de tornar a vida do meu paciente mais longeva, mais plena, e trazer a ele essa percepção em termos do valor à vida, né? Então, as pessoas realmente reconhecem esse trabalho individualizado, e é diferenciado, e é isso que ele destaca no mercado de trabalho. E é isso que eu acho que você, que está aí do lado da tela, pode também conquistar. E aqui, né, muitos outros depoimentos que estão lá disponíveis no meu site, de pacientes encantados com os seus resultados. E aí o que eu posso dizer a vocês, depois de 15 anos em que eu pratico a nutrição, é que o sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas. Quem falou isso foi Michelle Obama, e é justamente assim que eu me sinto, sabe? Eu acho que o dinheiro ele vem como uma consequência de um bom trabalho. Então, não cansem de estudar, não cansem de se dedicar ao novo aprendizado, porque isso, de repente, vai fazer muita diferença na vida daqueles que chegam até você. Então, eu espero que nessa noite você possa se encantar, assim como eu, por essa ciência de precisão. E você sabe que eu trouxe aqui essa matéria que saiu na Gazeta do Povo, mostrando que essa nutricionista revolucionou o time do Liverpool e ela entrou para a lista de grandes contratações do técnico desse time. E o que essa mulher fez? Primeiro, ela trouxe a ideia do mapeamento genético para todos os jogadores. E aí ela mudou a forma como todo mundo ali era tratado, não só em termos dos treinos, em termos de periodização desse treinamento, como também em nível dietético. Então, todas as dietas foram cientificamente planejadas a partir do mapeamento genético. Então, todo o plano alimentar dirigido ao genótipo de cada jogador. Assim, ela conseguiu priorizar níveis, né, de alimentação o quão mais puras possíveis, então, a partir de alimentos orgânicos, alimentos regionais, isso é muito, muito importante também. Ela estabeleceu 4 refeições diárias como sendo um ponto-chave e elaborou estratégias, então, individuais. E esse, sem dúvida, é um dos maiores times de futebol. E aí eu te pergunto, né, você acha que precisa ser nutricionista do Liverpool para atuar nesse nível de precisão? Eu vou te mostrar que não. Isso já é uma realidade, inclusive, no Brasil. O time do São Paulo, lá em 2016, começou a fazer a genotipagem dos seus jogadores. E aí isso mostrou realmente as diferentes aptidões de cada um. E é muito curioso, porque eu que trabalho com teste genético, já atendi muitos jogadores de futebol em nível profissional, eu posso dizer para vocês que às vezes a gente identifica que aquele indivíduo ele está jogando na posição errada.
Então, às vezes, o cara não tem fibra muscular para fazer o que ele está fazendo. Então, assim, às vezes o cara está lá desperdiçando um baita de um talento, quando, na verdade, se ele mudar de posição, ele vai ter muito mais sucesso em termos de atingir o máximo da sua performance física. O mesmo aconteceu para o Corinthians. Então, os jogadores lá do time do Corinthians, hoje já, né, tanto na parte feminina quanto no time masculino, eles já se utilizam dos testes genéticos também para determinar as aptidões e a dieta também personalizada para cada um. E aí a gente vê, né, no consultório, os diferentes perfis que aparecem para nós, né? Então, eu imagino que aqui, a maioria que atenda, como eu atendo, deve receber frequentemente pacientes que tragam, né, essas queixas. Então, aqui o primeiro perfil daquela paciente falsa magra, né, que vem com a frase clássica: quero secar, malho, faço dieta, mas não saio do lugar. Sinto que falta energia para os meus treinos. Acho que eu preciso de um termogênico. De outro lado, o efeito sanfona, aquela frase clássica do não aguento mais viver no efeito sanfona. Me sinto inchada, nunca tive esse corpo. Meu maior problema é a ansiedade. Não vivo sem um docinho. Não gosto de treinar. Também pode ser algo muito comum aí que você encara na tua prática clínica. E tem o bombinha relógio, né? Que é aquele que traz dizendo, nunca fui magro, nos últimos 2 anos engordei muito, foram quase 15 quilos. Tenho insônia, já acordo cansado e não tenho ânimo para nada. Meus exames estão todos alterados. Bom, o que será que a gente pode fazer por esses perfis? Como é que os pacientes estão chegando no nosso consultório atualmente? Quais são as principais queixas das pessoas que nos procuram? Seja cansaço, fadiga, queda de cabelo, brain fog, especialmente aí após a Covid, celulite, retenção, quadros de rinite, sinusite, resistência insulínica, dores articulares, problemas musculares tensionais, doenças autoimunes. E aí eu pergunto para você, colega, profissional da área da saúde, que está aí do outro lado, como é que você está solucionando as principais queixas dos seus pacientes? Você tem usado aí recursos de dietas prontas dos softwares, dos aplicativos? Está trabalhando com as dietas da moda para ver se, de repente, isso traz um novo estímulo para a tua clientela? Então, eu te falo, cuidado, porque com a inteligência artificial, se você continuar trabalhando dessa forma, você vai ser rapidamente substituído. Eu digo o chat GPT. O chat GPT hoje, se você digitar lá para ele fazer uma dieta isocalórica ou hipossódica, ele já vai te dar uma dimensão disso. Agora, vamos colocar aí 5, 10 anos de chat GPT, será que a profissão do nutricionista vai se manter da forma como nós conhecemos? Então, essa é uma hora para você se atentar. O que você está fazendo? Talvez, em poucos anos, a gente tenha o fim do consultório da forma como a gente conheceu. E se você não se propuser a aprender uma ciência nova, talvez você fique parado ali no tempo jurássico e não consiga se reinventar. E aí, uma das coisas que mais me trouxe para esse universo da genética foi a questão, né, principal. Por que as dietas nem sempre funcionam? Quantos de nós não pegamos perfis de pacientes e tentamos, por exemplo, uma dieta cetogênica, e aquele paciente tem uma excelente resposta, o outro uma resposta intermediária. E tem aquele que não vai ter resposta nenhuma, pelo contrário, ele responde até pior aquela estratégia que você havia desenhado. E aquilo me trouxe realmente uma forte indagação que me trouxe a vontade de buscar um aprendizado diferenciado. Porque eu ficava me questionando por que os meus pacientes têm motivos tão diferentes, né, de responder aquela estratégia que eu tentei. Como é que eu posso fazer, então, um rastreamento para direcionar de uma forma mais assertiva a minha conduta clínica? E quais seriam, talvez, as ferramentas que poderiam me ajudar a ter mais sucesso nessas intervenções? E aí, sem dúvida, os estudos me trouxeram essas respostas. Eu entendo hoje que, a partir de uma anamnese detalhada, que não necessariamente envolva a necessidade do meu paciente fazer um teste genético,
E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Eu consegui, na verdade, no ano passado, completar a marca de 1.000 pacientes de DNA que tiveram a sua genotipagem feita por mim, no meu consultório. Só que eu digo a vocês que eu trabalho com teste genético desde o ano de 2013, foi quando eu fiz o meu primeiro teste genético. Ou seja, agora nesse mês de agosto eu vou completar 10 anos trabalhando com teste genético. Então, em 10 anos, praticamente, eu fiz 1.000 pacientes de DNA. Agora, vocês acham que ao longo de 10 anos eu atendi apenas 1.000 pacientes? O que eu quero dizer aqui para vocês é que não são todos os pacientes que têm condição de fazer esse investimento ou que não irão priorizar a necessidade de fazê-lo. O que a gente precisa entender é que não necessariamente eu precise ter um teste genético em mãos para ter um raciocínio que me conduza à assertividade e precisão. Então, a gente pode incluir na nossa anamnese algumas perguntas-chave baseadas no genótipo para a gente entender quem é aquele indivíduo. E aí eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça a partir do momento em que eu tiver conhecimento de genética para atuar no terceiro nível da nutrição. Isso tudo, né, a partir de um histórico familiar, entendendo como é que foi o tipo de parto daquele paciente, será que ele foi amamentado, o que aconteceu com a sua primeira infância, seu histórico de peso, dietas frustradas, exames clínicos, bioquímicos, identificando deficiências, identificando contaminações, muitas vezes, do seu terreno biológico, eu consigo fechar diagnóstico. E aí sim, o teste genético vem para identificar aonde estão as amarras desse metabolismo. Por que esse paciente muitas vezes não é o paciente responsivo àquela estratégia que eu estou adotando? E aí, o nosso objetivo hoje, enquanto profissionais da área da saúde, é descobrir justamente esses gatilhos. O que mais inflama teu paciente? Como é que esse paciente pode melhorar aqueles vacilos do estilo de vida para, então, ele ter ali o resultado que ele deseja conquistar? Seja a partir de exames laboratoriais, testes genéticos. Então, o objetivo máximo da nossa atuação hoje é capacitar a prescrição de uma dieta que seja certa, do paciente certo e na dose certa. É com isso que a gente vai ter a máxima eficiência na nossa prescrição. Isso eu chamo de nutrição de precisão. E a gente deve considerar que nós estamos na era pós-genômica. Então, em 2003, foi concluído o projeto Genoma, e com essa finalização do sequenciamento de todo o genoma humano, é possível, portanto, a gente ter informações que sejam realmente individualizadas com base no genótipo de cada um. Então, hoje, já é bem possível a gente perguntar aos nossos genes, como se fosse um grande Google. Qual é a dieta que eu devo seguir, se ela tem uma característica que vai ser melhor para mim, para a minha saúde, para as minhas questões individuais, nessa característica low carb, low fat, ou seria mediterrânea? Qual seria a distribuição ideal dos macronutrientes do meu plano alimentar? Como é que eu metabolizo carboidratos, gorduras? Como eu respondo ao estresse oxidativo? Será que eu tenho uma tendência maior a exacerbar processos inflamatórios? Será que eu tenho uma deficiência no processo de detoxificação? Quais seriam, então, as minhas sensibilidades ao glúten, cafeína, sódio, lactose, álcool? Como é que são os meus riscos de apresentar doenças relacionadas à dieta? E quais suplementos poderiam, então, me beneficiar? Essas são apenas algumas das questões hoje que a gente consegue responder a partir da análise de um exame genético. Tudo isso graças ao projeto Genoma. Então, aqui, só para pontuar, quem está perdido no tempo e espaço, nosso código genético é feito justamente da combinação dessas 4 letras, que são adenina, timina, citosina e guanina. Esses são os pares de nucleotídeos, né, que são os pares de base, que vão justamente dando as mãos uns para os outros, como criancinhas de uma escola, para formar a nossa extensa cadeia de DNA. Então, é a isso que chamamos o livro da vida. Então, os nucleotídeos, que são aí os pares de base, são as letras desse livro da vida. Os aminoácidos vão formar frases, e a proteína que eles, então, vão transcrever serão os grandes parágrafos desse livro. Os cromossomos, os capítulos, e tudo isso é, então, a nossa expressão gênica. O projeto Genoma... Oi? Então, a apresentação, eu não sei se para o pessoal, mas ficou, acho que pequena, porque alguém compartilhou a tela sem querer. Se puder recompartilhar a sua tela. Opa, é para já. Vamos lá. Por favor. Obrigada.
Ela me pontua se Foi, deu certinho. Só fixar de novo, gente, como principal a dela para quem ficou pequeno. Bom, então, quando a gente descobriu o projeto Genoma, basicamente identificou-se, né, 23 mil genes. Esse número, ele não estava fechado até outro dia. Alguns estudos falam em 30 mil genes, outros em 25 mil. Então, parece que esse número ainda não é fechado. Entretanto, sabemos que toda essa informação genética está nos 23 pares de base, então são, ao todo, 46 cromossomos humanos, né? E aí entra na história de que as diferenças da sequência do nosso DNA é que explicam as variações comuns entre nós. Então, por que que um, né, tem aí seus traços, né, de olhos puxados, pele branca, pele preta, por que que um é amarelo, por que que um tem os cabelos, então, mais encaracolados, os outros cabelos lisos? Ou então, por que que aquele vai lá e faz uma série de bíceps e cresce o músculo, e o outro, frango da academia, se mata de treinar e não consegue ganhar nem 1 grama de massa magra? Então, aí, a gente vai começar a entender o que nos diferencia de fato. E aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Basicamente, o que o Projeto Genoma descobriu é que 99,9% de nós é absolutamente idêntico. A nossa variação se concentra em apenas 0,1% dos nossos genes. Então, aqui um exemplo, né? Os nossos 2 candidatos lá à presidência do Brasil, né? Tão diferentes em vários aspectos. E aqui a gente tem um exemplo, né? Que talvez esses pares de base que foram trocados geraram aí respostas, né? De comportamento, de aparência e de caráter tão diferenciados. Então, isso a gente chama como sigla de SNP, ou seja, é o sinônimo para polimorfismo genético. Então, quando vocês ouvirem SNP, eu estou me referindo, então, aos polimorfismos, que é justamente a troca dessas letrinhas. Então, para ficar bem claro aqui, basicamente, né, essas letrinhas vão se encontrar sempre em trincas, e cada trinca dessas letrinhas corresponde, portanto, a um aminoácido que vai formar uma proteína. Cada uma dessas proteínas vai ter uma função diferente lá nas nossas células. Seja, então, para a produção de enzimas, seja a produção de hormônios, cada uma delas vai ter uma função. O problema é que essa troca pode gerar consequências que são pequenas ou desastrosas, dependendo da função daquela proteína naquela célula. Portanto, vejam aqui a troca, né? Esse aminoácido, quando tem uma citosina, uma adenina e uma guanina, forma uma glutamina. Na troca dessa letra de guanina por uma citosina, ele forma uma histidina. E essa histidina pode ter uma função completamente diferenciada na nossa célula e dá aí um bug em todo o nosso sistema, tá? Agora, polimorfismo, gente, é uma coisa comum a todos nós. Então, às vezes o paciente pega lá o laudo genético, ele vai dar aquela espiadinha e fala, meu Deus, Adriana, eu sou um extraterrestre, eu tenho todas as alterações possíveis. Eu digo, pois é, bem-vindo ao mundo, né? Todos nós temos essas alterações. Então, elas são comuns a todos nós. E é por isso que a gente fala como sendo algo que não implicará necessariamente em doença. O polimorfismo é diferente de mutação genética, né? Como a gente tem ali do cromossomo 21, que determina muitas vezes a síndrome de Down. Então, a gente não está aqui falando de mutação, a gente está falando em algo que é comum à população, que todos nós temos, e como é que a gente vai trabalhar com essas informações. Então, como eu disse a vocês, essas alterações trazem uma produção alterada na função das proteínas, que pode também trazer diferentes respostas. E é nisso que a gente se diferencia, como a percepção do sabor. Então, às vezes, você gosta, por exemplo, de uma verdura amarga. Seu marido, nem pensar. Às vezes, a própria digestão pode ser diferenciada também. Como você vai metabolizar, por exemplo, a lactose. Para alguns, ótimo, a lactose é super bem metabolizada. Para outros, ela pode representar intolerâncias. A absorção e metabolismo de nutrientes e vitaminas também é diferenciado. Já viu o caso daquele paciente que toma vitamina D e ela não aumenta de jeito nenhum? Pois bem, ele pode ter um polimorfismo no gene VDR, que é o gene que vai realmente fazer a conversão da vitamina D numa forma absorvível. E muitas vezes isso é determinado pela nossa genética. E da mesma forma, a gente vai responder à dieta também de uma maneira completamente diferenciada.
E é nisso que a gente deve respeitar, portanto, qual é a nossa história genética, né? Então, back to the basics, vamos fixar aqui essas informações, né? Então, cada gene é composto por 2 alelos, um você recebeu do teu pai, o outro da tua mãe, e assim a gente vai ter essas variantes que vão sempre representar as nossas letrinhas, que são os pares de base, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Nós temos aí, né, como nomenclatura, o alelo selvagem, que é sempre o mais comum, e o alelo de risco, que é o menos comum, ou seja, que é o polimorfismo. Os alelos iguais a gente chama de homozigose e os alelos diferentes, heterozigose. E o genótipo, portanto, é a nossa impressão genética. Então, quando vocês ouvirem esses termos por aqui, já fiquem familiarizados. Eu adoro esse médico e pesquisador, Jeff Bland, e ele manda aqui uma frase que eu acho fantástica, que é: dependendo da informação genética que o indivíduo possui, ele pode reagir inadequadamente a um alimento, levando ao desenvolvimento de doenças graves. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Por isso que essa história de seguir a dieta da vizinha nem sempre é um bom negócio para nós. E aqui eu trago para vocês um grande exemplo, né, que é o coentro. Eu não sei quem está aí na sala, porque eu não vejo a carinha de vocês, mas eu imagino que possam ter amigos, colegas que sejam lá do Nordeste. E o pessoal lá do Nordeste adora utilizar o coentro, né, no preparo das suas refeições. Para eles, o coentro traz ali uma percepção de sabor muito prazerosa, né? Normalmente atribuído a um paladar fresco, perfumado, cítrico, e que traz ali, né, todo um aroma agradável àquela refeição. Agora, para a galera aqui de baixo, né, sul, sudeste, normalmente a gente não curte muito coentro, a gente prefere usar o cheiro verde, ou a salsinha, ou a cebolinha. Mas o que acontece? É que, na verdade, é um gene que determina a preferência de paladar. A gente tem uma percepção alterada de sabor. Então, quando alguém diz que não gosta de coentro, respeite seus genes, tá, gente? Não é nada contra a cultura nordestina. Na verdade, o que acontece é que, para alguns, o coentro ele vai parecer na boca algo como sabão, sujeira, gosto de inseto. E é por isso que a gente tem respostas tão diferentes aí, até mesmo a percepção de paladar, tá? E aí, uma coisa muito bacana para vocês adotarem na prática clínica de vocês é usar esse site aqui. Ele é a Wikipedia dos genes, a gente chama de Snipedia. E aqui a gente vai sempre colocar os nossos genes, né? E o gene, ele vem com o nome, né? Que, no caso aqui, o exemplo é o metileno tetraído folato redutase, que é o MTHFR, famoso pelo metabolismo do ácido fólico. E a gente tem um RS, que é o registro de sequência. É um numerinho aqui desse gene que vai determinar como se fosse o CPF desse gene. Então, na hora que a gente joga esse nome, MTHFR, RS e tal, a gente vai encontrar todos os estudos publicados na PubMed a respeito daquele gene. E esse site, ele é alimentado a cada hora, né? Então, diariamente saem publicações novas a respeito da genética, e aí a gente vai se atualizando com o que há de mais novo. E aí, o que esse site nos mostra? Justamente qual é a interferência daquela troca genética. Então, o que aquele alelo de risco representa? E aí, falando desse gene, ele pode trazer, sim, um aumento do risco cardiovascular, um aumento da hipertensão arterial, o número de casos de aborto entre mulheres e até mesmo infertilidade aumentado, risco para depressão e autismo, Alzheimer, Parkinson e até mesmo alguns tipos de câncer. Por quê? Porque esse é um gene muito envolvido na metilação do nosso DNA, que seria mais ou menos a proteção do nosso DNA. E ele é responsável pela ativação de muitos outros genes. Portanto, ele é um gene-chave para a gente tê-lo sempre funcionando muito bem. E na troca, né, dessas letrinhas, então, quando o paciente, na verdade, ao invés de receber 2 letrinhas C aqui, ganha uma letra T, ou ele ganha uma homozigose, ou seja, de pai e mãe, 2 letras T, ele vai ter, então, uma dificuldade realmente da absorção e conversão do ácido fólico na sua forma aproveitável pelo corpo. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar com a forma já metilada, que seria o metilfolato, tá? Só de exemplo aqui para vocês. E aí, será que a gente pode usar, então, esses conhecimentos para individualizar as nossas intervenções de saúde?
Eu digo a vocês que sejam muito bem-vindos à era da nutrição de precisão. E que para promover uma assistência nutricional personalizada, o teste nutrigenético é sim um instrumento imprescindível. Por quê? Porque no terceiro nível da nutrição, a gente passa a considerar diversas características, né? Além da antropometria, né, do exame físico que normalmente a gente faz, de usar também na nossa conduta os marcadores bioquímicos com as provas de exame de sangue, a gente tem também a conduta dirigida ao DNA, ou seja, a personalização máxima dessa conduta para que ela seja assertiva, considerando as características daquele indivíduo, portanto, a sua marca genética, né? Então, é imprescindível que a gente faça aí hoje parceria com laboratórios, que a gente tente ao máximo incrementar o nosso dia a dia de atendimento com essas informações, porque senão a gente vai ficar para trás, sim. Esse é o movimento das ciências ômicas e a gente tem que estar por dentro disso tudo para não morrer na praia. E aí, o que eu digo para vocês é que os testes genéticos, eles são, em sua grande maioria, hoje feitos em ambiente de consultório. Eu mesma faço a coleta do meu paciente, ou ele mesmo faz na sua residência. E assim, a gente tem muito facilmente aí, por meio da coleta de saliva, as informações que a gente precisa, tá? Então, ele é um exame simples, não invasivo, e o mais completo, né, e conhecido pelo mundo é o 23andMe, mas esse é um exame feito apenas lá nos Estados Unidos, alguns países da Europa, para pacientes que têm residência fora, ou que vão passar um tempo maior fora. Eu digo a vocês que vale a pena investir nele, uma vez que ele é um exame extremamente barato e que traz informações muito ricas. Entretanto, ele precisa de programas de decode para a gente conseguir, de fato, usar aquelas informações, porque senão ele fica muito simplista. No Brasil, a gente tem vários laboratórios, a cada ano chegam mais opções, mas a gente precisa tomar cuidado, né, com a escolha do laboratório, e eu digo depois, né, vou passar algumas dicas para vocês. Mas, no geral, aqui a gente tem a biogenética, a DF Médica, a DNU, a Testify, a Fagron Genomics, a DGLab, a DNA Club, Anaclean, MyNutrigenes, MyFitness, Multigene, o Centro de Genomas, o Somos, que está dentro do laboratório Fleury, a Nutrigenomics, enfim, gente, não existe melhor ou pior dentre essa lista que eu coloquei aqui para vocês. Aí a gente vai entender que o que determina você solicitar um teste genético é entender o que é avaliado, né? Basicamente, todos eles vão avaliar as variantes genéticas que estão relacionadas à função dos genes. Nenhum deles é para diagnóstico de nada, tá? Todos eles vão passar uma previsão do que pode acontecer com aquele paciente. Eles são de diferentes tipos, né? Mas a gente foca aqui nos testes de nutrigenética, que são aqueles testes que não falam sobre mutação genética. Quem fala de mutação genética é médico e geneticista, tá? Então, ele não tem aí outra finalidade que não seja a finalidade nutricional. Até porque eu lembro a vocês, colegas, que o nutricionista não faz diagnóstico, né? Então, deixamos essa parte para os médicos. Cada teste vai trazer ali diferentes quantidades de genes, né, que são as tais variantes ou polimorfismos, para serem analisados. E aí, todos os laudos têm a sua limitação, gente. Não existe o exame perfeito, né? Você pode, talvez, até construir uma base mediante a parceria com o laboratório, mas, sem dúvida, o que vai garantir, de fato, que esse exame seja bom é o seu conhecimento na área, para que você faça, então, uma boa interpretação para o seu paciente. E aí, sim, antes de solicitar, antes de ficar procurando pelo em ovo, vamos pensar que nada substitui uma boa anamnese, então, você conhecer os sinais e sintomas do seu paciente, a história clínica do seu paciente, e pensar que esse teste pode ajudar a vida do seu paciente, considerando também a situação financeira dele. De repente, ele vai fazer um investimento de um super teste mega completo, com 240 páginas, que você, profissional, nem sabe realmente para que, de fato, aquilo serve, e vai colocá-lo aí numa situação de descrença, até mesmo do seu trabalho, né, que perde credibilidade. Em segunda mão, a gente precisa entender o perfil do laboratório, né? Que técnica que eles utilizam ali para realizar esse teste, como é que é o laudo, será que você se adequa àquela interpretação, ela é bacana para você? Quais são as informações que ali estão apresentadas? Elas são entendíveis? O paciente vai ler, de cara ele vai entender ou ele necessita realmente de um auxílio profissional? Então, tudo isso é importante para você avaliar a relação de custo-benefício para aquele laboratório. E aí, o que a nutrigenética pode entregar para nós, profissionais, né?
Primeiro, a confiança do teu cliente, a credibilidade. Isso traz muito mais clareza e assertividade na tua decisão na hora que você está na frente daquele indivíduo. E também melhora muito o teu posicionamento, porque isso realmente traz um diferencial de mercado para você. E aí, no ano de 2021, em meio à pandemia, saiu, né, um novo rol de atuação dos nutricionistas, que foi publicado pelo CFN. E lá, nessa resolução 689, saíram novas 34 especialidades da nossa profissão. Dentre elas, a nutrição de precisão. Então, a gente pode realmente hoje colocar como um termo, né? O pessoal antes colocava nutricionista funcional, nutricionista esportivo. Então, hoje você pode, sim, mediante, né, a sua especialidade, colocar que você é um nutricionista de precisão. E isso, né, traz aí, eu te entrego 2 motivos pelo qual você precisa realmente se inteirar dessa nova área, porque nós estamos vivendo uma revolução das ciências ômicas. Então, hoje a gente precisa entender de nutrigenômica, a gente precisa entender de metabolômica, a gente precisa entender dos exames de microbioma intestinal. Então, as ciências ômicas, elas são o futuro da nutrição, né? E elas já estão acontecendo há mais de 10 anos aqui no consultório. Portanto, se você ainda não está familiarizado com elas, comece agora a se inteirar. E a expressão gênica, ela tem um impacto direto na resposta do seu paciente à dieta. Então, inegavelmente, cada um de nós vai responder de uma forma àquela proposta, né, de intervenção nutricional. E é claro que, se você conhecer quais são os riscos que o seu paciente apresenta, você vai ter muito mais sucesso na sua tentativa. E aí, o CRN, lá no ano de 2015, gente, eu estou falando para vocês, em quase 10 anos já, que o CRN se manifestou a respeito dos testes genéticos, dizendo que eles não são, né, exames diagnósticos, e sim preditivos, ou seja, eles dão uma previsão do que possa acontecer. Eles não devem ser utilizados, né, como uma ferramenta determinante de conduta. Eu lembro a vocês que a clínica sempre será soberana, ele é somente uma ferramenta adicional ao nosso trabalho, então eu sempre digo, eu trabalho com a nutrição de precisão, mas eu não forço todo paciente meu a fazer teste de DNA, né? Senão, até hoje, imagina, teria atendido só 1000 pacientes na minha vida, né? Então, a gente precisa entender que, para alguns pacientes, pode ser interessante, mas não será para todos, né? E o nutricionista, sem dúvida, precisa estar capacitado para orientar adequadamente o seu cliente. Lógico, imagina só você, de repente, dando aquela informação equivocada, o risco que você pode trazer até mesmo para a psique do seu paciente, né? Então, essa interpretação errada, ela pode trazer muitos prejuízos. Então, a forma como você passa essa informação, sem dúvida, é determinante, tá? E aí, pensando na nutrição de precisão, eu me lembro muito, né, da época em que saí da faculdade, onde as recomendações eram feitas para todo mundo, quer dizer, era como se a DRI colocasse todo mundo no mesmo saco e balançasse. Já hoje, as condutas são muito mais precisas, com base nessas interações que ocorrem entre os nossos genes, o ambiente, o microbioma e o nosso comportamento. Então, a combinação do nosso genótipo e a compreensão, né, de todos os mecanismos fisiopatológicos que são únicos para cada um de nós, é o que nos permite customizar as nossas dietas com base no genoma de cada um. Então, a nutrição precisão tem como alvo os distúrbios metabólicos e as alterações que cada um de nós traz, e depois dessa era pós-genômica, nada mais passou a valer para todo mundo. Então, mais do que nunca, a gente considera a individualidade como sendo, então, uma peça de ouro nas nossas condutas. E aí eu trago para vocês aqui essa meta-análise que mostra, né, o quanto a orientação baseada no teste genético resulta, no longo do tempo, numa maior compreensão das recomendações, um maior interesse do paciente na melhora da própria saúde, na prevenção de doenças, porque ele se compromete mais com o processo. E isso o motiva para implementar essa mudança de hábito no decorrer do tempo. Então, são pacientes que dificilmente retornam àquele primeiro momento em que ele esteve com você em consulta. É isso que eu acho tão maravilhoso, porque os meus pacientes de DNA, sem dúvida, são os meus pacientes mais responsivos e que conseguem manter essas recomendações no longo prazo. E aí a gente vai vendo que hoje é possível ter o próprio manual da vida e em qualquer momento da vida. A gente que está aqui, todo mundo teve que se submeter na maternidade ao teste do pezinho, né? Em que lá são mapeadas diversas doenças do metabolismo.
Então, imaginem vocês que isso já é uma realidade em muitos hospitais, né, de ponta, em que bebezinhos têm ali feito também o seu mapeamento genético. E o que isso pode acarretar? A descobrir antecipadamente qual é a predisposição à obesidade daquele bebê. Como é que ele vai responder aos carboidratos, à gordura saturada, se ele tem intolerância à lactose, à cafeína, ao álcool, ao glúten, se ele vai ter uma influência na compulsão alimentar, como é que ele vai fazer a tal escolha dos alimentos, vai ser por uma determinação hedônica, ou se ele vai ter um desequilíbrio da sua sensação de fome. E esse bebezinho vai ter uma maior predisposição a manter níveis de colesterol, triglicérides bagunçados. Se ele vai ter um risco maior para hipertensão, ou até mesmo glaucoma, até mesmo problemas relacionados à pedra nos rins, problemas renais, a influência do ciclo circadiano, como é que ele vai responder em termos de detoxificação, qual é a sua necessidade em termos de antioxidantes, como é que vai ser a resposta inflamatória, será que é um bebezinho que está sujeito a doenças autoimunes? Qual vai ser a necessidade de ômega 3, necessidade de vitaminas como vitamina D, B2, B9, B12? Qual vai ser a sua resposta ao estresse? Quais serão os seus transtornos relacionados ao humor, seus distúrbios de comportamento? Tudo isso já é possível. Agora, não só para o bebezinho, eu tenho pacientes que com 90 anos resolveram fazer o seu teste genético. Então, eu digo para vocês que não há idade para se fazer o teste genético, porque sempre há tempo de mudar. Então, conhecer o nosso gene é, sem dúvida, um grande investimento de saúde. E é um teste que a gente faz uma única vez na vida, portanto, é um investimento que vale a pena. E aí, eu lembro vocês que recentemente foi publicado que a Estônia passou a oferecer testes genéticos a todos os seus cidadãos, sendo o primeiro país no mundo a investir nesse diagnóstico precoce, né, para que a gente consiga, então, prevenir doenças. Então, é um país que está, sem dúvida, muito avançado. Agora, claro, né, se a gente for comparar o tamanho da Estônia com o Brasil, não dá nem sequer o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é claro, né, que essa é uma realidade que demora a chegar na saúde pública brasileira, entretanto, a gente pode, sem dúvida, considerar que isso está ficando cada vez mais acessível, né? Quando eu comecei a trabalhar com teste genético há mais de 10 anos atrás, eu digo a vocês que isso era realmente um investimento muito alto. Hoje, gente, é algo realmente muito factível para a maior parte das pessoas que desejam investir em saúde. E aí, afinal, será que existe, então, genética desfavorável? Essa é uma pergunta que há décadas, né, as revistas Time aí vem trazendo como sua capa principal e é realmente um tema de muito interesse do ser humano tentar responder. E aí eu trago para vocês aqui como exemplo, né, quem lembra da blogueira Gabriela Pugliese, né, ela e a sua mãe saradíssimas, né, trincadérrimas, e trago para vocês a diferença da Preta Gil e sua mãe, que as duas, né, apresentam um grau de obesidade, já tendo, inclusive, relatado na mídia diversas tentativas de emagrecimento frustrado. Então, eu digo a vocês que existe, sim, né, um componente genético. Entretanto, todos nós temos a capacidade de influenciar os nossos genes, de mudar a nossa história. E é isso que chamamos de epigenética, ou seja, que está acima da genética. Porque descobriu-se que a genética corresponde somente a 15 ou 20% dos fatores que determinam a doença e que fatores ambientais, ou seja, o estilo de vida, corresponde, então, a 75% a 80% da gênese das principais doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Vocês sabem o que diferencia a abelha rainha, que é essa bonitona, castanha aqui, da abelha operária, que é essa pequenininha? Responda aí no chat, galera. Vamos ver se vocês sabem, depois a gente vai avaliar os testes aí. Pois é o maior exemplo de epigenética que a gente tem na natureza. Na verdade, o que diferencia é o alimento. Então, a abelha rainha, ela só tem esse tamanho porque ela é a única na colmeia e pode comer a geleia real. As demais trabalham ali somente com a dieta padrão. Então, vejam que em termos até mesmo da morfologia, a abelha rainha, ela vai ter aí, né, um desenvolvimento que é muito mais rápido e ela vai viver até 2 anos, ou seja, ela vai ter aí uma extensão da sua vida, além de morfologicamente ela apresentar
toda uma aparência diferente das abelhas operárias, que vivem, coitadinhas, apenas 3 ou 6 semanas, e aí tem aí todo um aspecto diferente, tá? Então, aí eu pergunto para vocês, qual é a sua geleia real? E eu digo que a resposta certa é, meus genes devem determinar qual é a minha geleia real. Portanto, é importante que a gente conheça os nossos genes. E aí, como eu me alimento, como eu me movimento, como eu penso, qual é o ambiente em que eu estou inserido, como são as minhas relações interpessoais, como eu administro o meu estresse, tudo isso vai influenciando para a gente determinar, portanto, a nossa epigenética. E a epigenética consiste no quê? Em como eu vou apagar e acender os meus genes. É um tal de liga e desliga, como se eles fossem um interruptor de luz. Então, eu até brinco com os meus pacientes que a cada escolha a gente está, sem dúvida, apagando e acendendo os nossos genes, escolhendo, né, em qual gene a gente vai apostar em termos de poupança da saúde ou da doença. Então, a epigenética é a ciência que vai estudar os estímulos ambientais, e isso inclui a dieta, né, que são capazes, portanto, de modificar o padrão de expressão gênica. E aí vocês vão se lembrar lá do começo, que a expressão gênica é justamente a produção da proteína. É aqui que a nutrição entra, porque a gente não pode mudar o esqueleto do nosso DNA. O que você recebeu de pai e mãe é imutável. O que vai mudar é a produção da proteína, e é ali que a nutrição interfere. Então, a gente considera, sem dúvida, os mecanismos epigenéticos como esse interruptor on e off. Então, eu digo sempre que a gente está com o livre-arbítrio de fazer aí boas escolhas para que a gente possa trazer à tona o melhor do nosso potencial genômico e silenciar os nossos genes que não fazem tão bem assim para nós. E a nutrição, sem dúvida, é um dos fatores mais preponderantes para interagir com o nosso genoma e determinar esse epigenoma, o que influencia diretamente a nossa saúde. Portanto, o consumo de compostos bioativos, né, as inserções ambientais, a maneira como você se exercita, como você maneja o seu estresse, tudo isso pode ser alterado, né, em termos de polimorfismo genético, e a gente vai, sem dúvida, trabalhando com os nutrientes para a gente trazer ali, né, a metilação do nosso DNA, a modificação epigenética das nossas estomas, e dessa forma, então, trabalhar com uma diferente informação para as nossas células. E aí, Mark Hyman, né, que é esse médico fantástico, que tem vários livros publicados na área, ele diz: a genética pode favorecer o desenvolvimento das doenças não transmissíveis, porém, na maior parte dos casos, é o estilo de vida que determina a evolução do colapso. Sedentarismo, obesidade, o tabagismo, o estresse, a poluição ambiental estão entre os principais desencadeadores dos problemas crônicos. E aí, gente, como é que então a gente vai trabalhar de forma precisa? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o papel da genética. E, principalmente, da epigenética. Como é que a gente vai trabalhar a metilação do nosso paciente? Como é que a gente vai oferecer os insultos corretos para as nossas células e não insultos pró-inflamatórios para as nossas células? Considerando a individualidade do meu paciente, quem é essa pessoa que está na minha frente, quais são as suscetibilidades genéticas dela, para que a gente possa, portanto, implementar estratégias que sejam inteligentes do ponto de vista da antioxidação, da desinflamação, e que seja tudo isso direcionado para reduzir os vacilos do estilo de vida dessa pessoa. E aí, por que então eu devo indicar um teste genético na minha prática clínica, Adriana? Bom, se você quiser personalizar e otimizar as suas recomendações nutricionais, eu não vejo outra forma melhor. Conhecer os riscos de saúde do seu paciente, intervindo precocemente para interceptar o caminho da doença, ou então mudar até mesmo o curso de transgressão daquela doença, compreendendo a eficiência que alguns suplementos podem trazer e conhecendo a eficiência também das rotas, as chaves que você vai utilizar para a detoxificação, para a desinflamação daquele organismo, e selecionando, sem dúvida, os melhores alimentos e as melhores inserções no estilo de vida daquela pessoa, juntando toda essa informação com os exames, com a anamnese, para fechar realmente o seu diagnóstico nutricional com eficiência. E aí, o raciocínio que eu trago, né, para a prescrição individualizada é essa, sempre soberana.
a anamnese detalhada. Eu preciso entender o histórico do meu paciente, seja o histórico de peso, de dietas que ele fez ao longo da vida, o histórico familiar de risco dessa pessoa, como é que estão os seus exames clínicos, o que o seu DNA está produzindo, né, em termos de metabolômica, quais são, então, os metabólicos que essa pessoa realmente vem produzindo, quais são as informações que as suas células estão processando. E o teste genético vem simplesmente para identificar onde estão os erros. Quais são, então, as estratégias que eu posso tomar de forma diferenciada? Qual é a prioridade que eu vou realmente ter na base da minha conduta clínica? Porque hoje a gente se sente, às vezes, muito perdido, né, com tantas opções. Então, eu vejo que o teste genético ele me ajuda muito a direcionar a minha estratégia para aquele ser humano. E aí, a gente tem vários alvos genômicos. Aqui eu trago uma tabelinha aqui, padrão, né, que a gente tem com o nome do gene, o registro de sequência desse gene, ou seja, a posição em que ele está, e qual é o alelo de risco. Esse paciente pode receber uma letra, então, em heterozigose, ou duas letras, que seria uma homozigose. E aí, qual é o impacto que esse gene representa para aquele indivíduo? E assim a gente consegue fazer a nossa modulação fitogenômica. Então, depois que eu me formei em nutrigenômica, eu fui atrás de fazer uma pós-graduação em fitoterapia. Então, eu me formei em fitoterapia, tenho a chancela para justamente fazer as minhas prescrições de ativos fitoterápicos e trabalhar com genes-alvo, considerando, então, os ativos que vão atuar em alvos genéticos. Essa é a grande riqueza do meu trabalho. É isso que eu faço com maestria para mudar vidas. Então, eu digo a vocês que esses conhecimentos trouxeram todo o impulsionamento da minha carreira, me colocaram realmente num patamar diferenciado e realmente é isso que eu devo, sem dúvida, uma atuação muito mais precisa e que me trouxe também muito mais felicidade quando eu busquei a nutrição. Então, aquilo que a nutrição não me respondia em termos de questões ali, né, de me sentir muitas vezes fracassada, frustrada e não conseguir resolver o problema do meu paciente, eu vejo que trabalhando com a genética, trabalhando com a fitogenômica, eu consegui preencher as lacunas que a nutrição não me dava depois que eu saí da graduação. E aí eu deixo aqui uma sacada importante para vocês, porque são mais de 10 milhões de SNPs. Eu não tenho a pretensão de conhecer todos e nem quero que você também conheça. O que a gente faz é priorizar o estudo naqueles que atinjam o nosso paciente, quer dizer, que vai ter ali o nosso público-alvo. Então, o que a gente precisa? É efeito sanfona? É a paciente que vem com celulite, com flacidez, retenção de líquido? É o paciente com pressão alta? Ou aquele com compulsão por doce? É a paciente que já tem condições clínicas importantes, como resistência insulínica, fadiga crônica, insônia, SOP, depressão? Ou é uma paciente que quer engravidar? Eu preciso conhecer os riscos de saúde dessa pessoa para saber, inclusive, determinar qual seria o teste, então, que seria mais adequado para aquele sujeito. Será que é um atleta que só quer melhorar a sua performance? Então, a gente pode entender quem é o meu público-alvo. E ter um público-alvo, gente, é importantíssimo até mesmo para você selecionar com quais laboratórios você vai fazer parceria. Faixa etária, gênero, quais são as dores do seu paciente, quais são os sonhos dele, as expectativas dele. De repente, você está pegando ali um paciente que é obeso, que vem de uma família obesa. Então, assim, é fundamental você fazer o mapa da empatia, de entender como é que seu paciente pensa sobre isso, sobre esse investimento, escutar seu paciente, mais do que falar, escutar o que ele sente, perguntar para ele quais são realmente as expectativas quando ele te procura, visando fazer realmente um atendimento que seja personalizado, para que você possa, de fato, atingir o máximo de expectativa desse seu cliente, para que ele saia de lá satisfeito e possa indicar o seu trabalho a mais pessoas, para que você possa realmente atingir um número cada vez maior de pacientes. Então, conheça os SNPs ou polimorfismos mais relevantes. O que seu cliente quer? Então, aqui eu dou um exemplo. Seu cliente quer emagrecer. O que você tem que focar? Bom, genes da termogênese, a gente fala das UCPs, do PGC1-alfa, os genes relacionados à lipólise, que são PTR gama, os receptores beta-adrenérgicos 2. A gente tem o consumo, né, alimentar muito relacionado a um descontrole
de alguns genes. Então, a gente tem o FO, que é o fator de risco para a obesidade, o gene da leptina, o MC4R, que é receptor de melacortina 4, a gente tem o gene da PONC, o BDNF, que é muito fator determinante, inclusive para a neuroplasticidade cerebral, a gente tem o gene CLOCK atuando principalmente na questão da nossa cronotipia, quer dizer, aquele paciente que vai entender que geladeira tem luz à noite, porque ele tem que acordar de madrugada para comer, enfim, a gente vai entender cada um a partir da análise relevante desses genótipos. E aí, gente, fica muito fácil, né? Porque quando você faz ali um mapa e conhece os SNPs relevantes, fica muito fácil você determinar, então, com qual laboratório você vai trabalhar. E aí, eu fiz aqui, né, a minha própria seleção, então, eu trabalho com diversos painéis, e aí posso ter ali só um simples, né, que traga algumas informações sobre nutrição, então, se esse paciente tem alergias alimentares, uma predisposição ao aumento do colesterol, como ele metaboliza vitaminas, a questão das intolerâncias, né, a lactose ou outros alimentos, a doença celíaca também, que é algo muito relevante. A gente tem painel anti-aging, a gente tem painel de emagrecimento, performance e hipertrofia, que já vai trazer como é que esse paciente responde aos treinos. A gente vai ter somente para a saúde da mulher, até mesmo que determine uma tendência, como ela metaboliza os estrogênios para câncer de mama, útero e ovário. A gente tem o painel de saúde do homem, que vai mostrar a tendência aumentada para o câncer de próstata, para infecções, hipotiroidismo, doenças cardíacas. A gente tem os painéis hoje de saúde mental, sono, a predisposição desse paciente, né, para depressão, como é que ele trabalha as questões de humor. A gente tem aí a tendência, né, ao paciente que é buscador do doce, um paciente que tem um problema maior, as questões de memória, que tem uma suscetibilidade ao Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurológicas. Ou então a gente tem tudo num só, quer dizer, aquele laudo que traz mais de 100 e tantas páginas, e que você possa analisar todas essas informações de uma vez só. Enfim, o que vai determinar é o bolso do seu paciente, quais são as perguntas que ele deseja responder, qual é o investimento que ele está disposto a fazer e qual dessas informações é relevante dentro da sua atuação em consultório, porque de nada adianta você ter um painel full, que é ali aquele de 110 características analisadas, sendo que poucas delas lhe servem em termos de atuação clínica. Então, primeiro de tudo, defina o laboratório que você quer trabalhar. Então, identifique quais testes genéticos que podem responder à preocupação dos seus clientes. E se esse laboratório tem o selo de acreditação pelo PALC, que é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Isso é fundamental. A descrição dos SNPs é muito importante para que você também possa ir lá naquele site do Wikipedia e procurar mais informações, extrair o suco desse relatório, enriquecer aquele laudo, que muitas vezes é pobre, né? Ele é muito simplista. Então, é a tua interpretação, é o teu conhecimento que vai fazer toda a diferença. A logística de amostra desse laboratório, como é que é? Então, assim, normalmente, a gente tem aí, né, a garantia de até 2 anos, a partir da coleta, que esse exame pode circular, né? Então, a gente tem aí uma garantia que, por ser feito normalmente pela saliva, a gente não tem grande dificuldade em termos de logística. O aconselhamento pós-venda, será que esse laboratório ele vai te dar um feedback, ele vai disponibilizar um geneticista para conversar contigo, para esclarecer as suas principais dúvidas, especialmente para você que está começando? Então, é muito fundamental que você procure essas informações. Mostre que o seu cliente é único. Então, conheça as principais queixas desse paciente. Quais são as expectativas dele no momento que ele vai fazer um investimento dessa magnitude. Por quê? Porque quando ele investe no teste genético, a cobrança é maior para você, profissional. Então, esteja atento a todas essas questões para que você consiga apresentar para ele as soluções que você desenvolveu para que esse investimento faça valer. E mostre como é que você vai poder ajudá-lo a resolver essas queixas, né? Que é a partir da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, ele vai se despertar, né? Para realmente implementar aquelas mudanças que ele precisa no longo prazo, para que ele dê as informações certas, para que a máquina dele funcione no melhor potencial. E aí, facilita as condições de pagamento do seu paciente. Você vai faturar no seu consultório? Vai lançar nota fiscal? Como é que você vai fazer isso? Vai ser via PagSeguro, PayPal, Pix? No Pix você vai dar um desconto? Enfim, pesquise quais são as soluções de pagamento melhores para você. Você vai aceitar o cartão de crédito, eu acho que isso é fundamental para o paciente poder fazer um parcelamento. E aí você escolhe se esse parcelamento vai ser com juros para você ou para o seu cliente.
Então, evite receber cheques. Por quê? Porque esse paciente pode assustar o chefe, uma vez que isso acontecer, você vai se ver em novos lençóis no laboratório e o prejuízo vai ficar todo para você. Então, são todas essas questões que eu quero esclarecer para vocês e a gente vai ter oportunidade de conversar na nossa Masterclass, que vai acontecer no sábado. Então, a gente vai ter um período das 9 ao meio-dia, no sábado agora, dia 29 de abril, para que a gente consiga realmente entender esse mapa da genética e consiga aplicar isso de uma forma prática na nossa rotina de consultório. E agora eu quero trazer a vocês essa parceria que eu fiz com o Laboratório DNA Club, que vai sortear aí o Geniace, que é um lançamento, que é a genotipagem de um intron todo, ou seja, ele vai pegar todas as alterações desse gene ACE, que é um gene relacionado à performance atlética, que determina a hipertensão arterial, que determina o nosso VO2 máximo, como funcionam os nossos rins, a nossa homeostase sanguínea, porque eu vou explicar para vocês. Esse gene ACE é o gene que determina a nossa enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Quanto mais ECA a gente tem, mais conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 a gente faz. E quanto mais angiotensina 2 a gente tiver, a gente aumenta a nossa pressão arterial via aldosterona nos rins e a gente também aumenta a vasoconstrição, ou seja, a gente diminui o calibre de vaso e isso faz aumentar a nossa pressão arterial. Então, por que isso é importante para a performance física? Porque quanto mais ECA2 a gente tiver, menos perfusão sanguínea a gente vai ter no treino. Então, isso é muito negativo, pensando em VO2 máximo, pensando em performance. Então, aqui até trago esse estudo publicado na Nature, né, que relata o quanto essa diferença, né, em termos de aplótico para o gene AC2, determinam, portanto, uma resposta diferente no esporte. E aí, no Wikipedia, a gente vai entender, né, que tem vários RS, ou seja, tem várias sequências de registro para esse gene aqui, e a gente pode, na verdade, a partir desse teste que será sorteado hoje, conhecer todos eles por meio de uma simples coleta, tá? Então, esse é um perfil único que vai determinar se o seu genótipo é ruim, né, no sentido de você ter aí uma predisposição negativa e vai fazer aí uma produção maior de ECA2, se você é intermediário ou se você não tem risco para esses genes aí, o que determina, portanto, que você vai ter menor risco cardiovascular, que você vai ter menos questões aí renais e até mesmo para glaucoma, que também é relacionado a esse gene, e que também vai ter uma melhor performance atlética. Então, a gente vai fazer agora um sorteio aqui, mas antes disso, eu quero convidar todos vocês, então, a apontarem os seus celulares na tela, porque é esse QR Code que vai direcionar vocês para o dia 29/4, para a gente fazer, então, esse encontro que vai te levar para o terceiro nível da nutrição com a Masterclass Adriana Zanchi. Então, vai ser o primeiro momento que eu vou ter com vocês. Realmente foi muito pedido a mim, muito solicitado que a gente tivesse um momento como esse, né? Sem interesse, né? Eu falo conflito de interesse com laboratório nenhum, com ninguém. Na verdade, sou eu oferecendo isso para vocês com o maior prazer ao longo de todos esses anos, né? Em que eu estou trabalhando a nutrição de precisão. Então, eu vou trazer o que eu possa de informação rica para vocês entenderem, de fato, os genes e conseguirem aplicar isso na rotina prática de vocês. E aí, eu lembro que quem se inscrever vai concorrer a um teste genético completo da biogenética. Então, ele vai trazer realmente um mapa completo para você conseguir se conhecer. E aí, a Masterclass Adriana Zanchi também vai ter a emissão de certificado, que acontece em até 30 dias após a aula, e ela vai ficar disponível por 6 meses. Então, a vantagem é que você vai poder pagar essa Masterclass em até 12 vezes. O valor dela é realmente muito simbólico, tá, gente? É um valor de R$ 297. Então, é um valor que cabe no bolso de todos vocês, meus colegas, que eu estou fazendo realmente com todo carinho para justamente poder oferecer a vocês essa possibilidade, já que durante todas as minhas andanças em palestras por esse país, vocês tanto me pediram esse momento. Então, eu vou trazer isso de uma forma bem mastigada para vocês. Eu quero que vocês realmente atinjam esse terceiro nível, que vocês possam aumentar o faturamento de vocês no consultório e que utilizem desses conhecimentos para não terminarem a vida de vocês
como nutricionista, sabe por quê? Porque depois do advento dessas tecnologias hoje, que a gente tem a partir da inteligência artificial, quem não entrar para o terceiro nível da nutrição vai ter o fim do consultório. Então, a gente precisa, de fato, hoje, estar familiarizado com esses termos, conhecer esses genes, ainda que você não comece com os kits, não comece ali fazendo esses estudos, mas você pode direcionar a sua anamnese para que você consiga, de fato, entender como você pode atuar nesse terceiro nível. Então, eu espero poder contemplar o desejo de vocês e fazer do dia 29 realmente um grande diferencial para a tua carreira que está aí me assistindo agora, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los, né, a me seguir lá no Spotify. Eu tenho um canal de Pílulas da Saúde, com um canal de podcast com várias dicas de nutrição para vocês. Visitem também o meu site, o meu Instagram, @aanutri, e vai ser um prazer poder trocar com vocês, tá bem? Então, vou agora deixar de compartilhar minha tela aqui para dar uma olhada aí em vocês. E vamos lá, porque tem sorteio ainda para acontecer essa noite. Então, deixa eu ver se consigo abrir.